Oi, meu assessor me abandonou. Depois ele aparece. Obrigado. Tem uns textos ali dos slides que são textos que dá pra gente ter contato maior, né? Então, falar numa pneumatologia de Wittgenstein, essa ideia não é minha, tá? Tem um autor espanhol que trata sobre trindade, corporeidade, e ele trata sobre a Wittgenstein, e tem um capítulo que ele fala disso, porque assim, não é correto chamar de uma pneumatologia Wittgenstein, porque ela não aprofundou o tema do Espírito Santo. Assim, vou falar do Espírito Santo, viu? Porque isso é teorização, é coisa da teologia. A gente falou no início que não é bom chamar de teóloga, porque ela não é uma teóloga, é uma filósofa cristã, né? Mas tem muita coisa da teologia. Então, entender isso é importante também. A gente usou esse tema aqui para ficar mais fácil de falar, porque estamos falando sobre o Espírito Santo. A Santa Wittgenstein fala do Espírito Santo, sim, nos textos da espiritualidade, até nos textos filosóficos, porque ela pegou justamente o mistério da Trindade para aprofundar um tema da filosofia que não foi resolvido. Sabe qual é o tema? É sobre o uno e o múltiplo. Esse é um tema antigo na filosofia, muito antigo, antes de Platão. Como entender? Porque acreditavam que existia um uno, uma mônada, essa é essa palavra. Não vou chamar de Deus com D maiúsculo, porque aquele povo não tinha ainda recebido a iluminação divina, não é? Não tinha cristão, imagina Platão lá atrás, mas já falavam de uma unidade, de uma causa primeira, esse tema Aristóteles, né? E as coisas. Como é que as coisas surgiram desse uno sem ser o uno? Isso aqui é um problema para ser resolvido. Então entrou na Idade Moderna mesmo, o questionamento assim foi. E a Edith Stein, para poder resolver isso na filosofia dela cristã, ela disse: é muito simples. A gente pega a Santíssima Trindade, a encarnação, estou explicando. Eu posso fazer isso porque eu sou uma filósofa cristã. Agora, quem quiser aceitar, eu não sei. E ela consegue resolver mesmo. Porque ao falar da Trindade, a gente já está falando de unidade e de diferença. Porque Deus é um único Deus e três pessoas. Então já tem múltiplo aí. E a encarnação, muito mais. Porque a gente toma uma segunda pessoa da Trindade que se encarna, que assume, preste atenção, assume a nossa criaturidade. Ele não é criatura, mas ele assume, porque Jesus não é um holograma, não é? Tanto que assume, tanto que tem um corpo, que morre, que derrama sangue, que come, dorme, tem necessidade de dormir. Não tem isso no Evangelho? Ele dorme no barco lá. Inclusive é um tema que Terezinha gostava muito, né? Então ele assume nossa criaturidade. Então já dá para explicar muita coisa nessa questão. Então, o Espírito Santo, e ele está ainda aparece justamente nessa reflexão. Nesse livro aqui, Ser Finito e Ser Eterno, o livro, a obra é dividida em duas partes. A primeira parte ela assusta. Ela vai até o capítulo 6. E a Wittgenstein é uma obra magna. Ela é obrigada, ela se obriga a tratar de toda a temática sobre o ser na primeira parte do livro dela. Então ela trata, ela entra em Platão, ela vai falar, aí Tomás de Aquino, ato, potência, tudo entra aí. É coisa de colocar a mão na cabeça e ter febre, porque é muito complexo. E ela trata, ela vai tratando. A partir do 6º capítulo para frente, do 4 já aparecem traços sobre a Santíssima Trindade. E aí ela começa a entrar na teologia também. O capítulo 7 até o final, ela já trata sobre a Santíssima Trindade. O 7º, por exemplo, é a imagem da Trindade na criação. Falei para vocês no início e vocês iam ficar assim de boca aberta, né? Pois é, ela toma esse óculos, vamos chamar assim,
da fenomenologia com um olhar cristão, e ela vai dizer: tudo que existe é imagem da Trindade, tem a imagem da Trindade. Vamos entender esse conceito de imagem. Vocês receberam um texto e tem um tema da imagem e semelhança. Ali é teologia mesmo. Toma a escritura, que pega, ela vai e estuda, elabora, é teoria. Antigamente, os padres da igreja trataram desse tema, mas é Agostinho e o seu discípulo Tomás de Aquino que tratam sobre a imagem e semelhança. Eles diziam assim: somente a alma humana e os anjos podem ser tratados como imagem de Deus. Imagem de Deus. As criaturas, elas devem ser tratadas como um vestígio da Trindade. É um tema bem complicadozinho na teologia. O que é vestígio? Do latim vestigiar. A Trindade passa marcando tudo. Isso João da Cruz também usa no texto do Canto Espiritual. Ele vai falando, né? Diz: vocês, e fala da sereia, e fala de... São as imagens que ele vai usando, as plantas, as cavernas. Ele vai passando, chega uma hora que João da Cruz diz assim: cansei de procurar Deus em vocês. Eu não quero falar nem com os anjos mais, eu quero falar diretamente com Ele. É interessante essa passada de João da Cruz, né? Então, a Trindade, né, ela passa marcando. Para Edith Stein, ela vai dizer que não. Ela sim, ela acredita nessa doutrina, ela segue, mas ela diz: não, tudo é imagem da Trindade. E aí ela começa a partir do Pai, do Filho e do Espírito e marcar e falar de tudo. Por exemplo, as pedras, elas têm uma marca da Trindade nelas também, apesar de ser um ser monolítico e não tem alma, porque a pedra não tem alma, né? Mas é uma criatura. A água é uma criatura também. Gás transforma-se em 2 gases e é líquido. E assim vai, ela vai falando das coisas. Chega nos vegetais, fala dos animais e chega no ser humano. E ele diz: o ser humano é como um microcosmos. Ela pega isso e Tomás de Aquino também. Todas as coisas estão no ser humano, porque em nós temos a parte vegetal, porque o nosso organismo trabalha inconscientemente, porque você dorme, chega a roncar, que maravilha, né? Você não precisa o cérebro não precisa dizer assim: pare de roncar, pare de roncar, pare de dormir, pare de respirar. Não precisa. O corpo sabe que tem que respirar. Aí você come, aí começa um trabalhinho aqui, depois vai para outro canto. Não é assim? Os vegetais fazem isso. Isso é vegetal. Ela vai dizer isso no texto. E é verdade, né? Aristóteles já falou sobre isso. Depois, animal. A gente tem a parte animal? Tem, também. Somos animados. A forma também do nosso psicológico, ele chega a ser muito parecido com o animal. Não é à toa que fazem as vacinas, coitadinhos, né? Pegam os bichinhos para poder treinar neles, para usar em nós as vacinas, e dá certo, não é? Depois, o espiritual. Olha a Trindade presente no ser humano. A Edith Stein vai dizer: a criatura mais perfeita com a marca da Trindade é o ser humano, porque nem os anjos têm um corpo e nem têm psicológico, é só o espírito, coisa bela. Então o ser humano é a marca trinitária. Isso é uma analogia da Trindade, porque Agostinho fez isso de lá para cá, ela faz daqui para lá. É a chamada analogia entes. Não é à toa que o nome da obra dela chama-se, como chama o nome da obra de Stein? A partir do ser finito, a gente pode pensar o ser eterno, porque é impossível se pensar o ser eterno. Ninguém nunca foi lá, e mesmo que fosse, não saberia, porque ele é mistério. Mas por analogia podemos falar do ser eterno. Isso é uma grande humildade da nossa parte, que tem que ter. Não tem como de lá para cá. Só teve um que veio nos ensinar, que foi
Nosso Senhor Jesus Cristo, e veio nos ensinar. E o Espírito Santo? Vamos pegar aqui o texto, acorda aqui dentro. Está cochilando? Teve um flaco, né? Piscou eu aqui assim. Estava não, brincadeira. Vamos procurar. Novena Pentecostes completo. Do jeito que está, isso vai subir. Volta para trás, no desejo. Esse livro aqui você encontra na internet, viu? Eu fico caçando as coisas, encontrei em inglês. Tem. Deixa eu ajeitar aqui. Porque ele quer colocar. Pode, né? Volta lá para a capa daquele livro. Aí vai sair de cabeça para. Não, deixa. Tá na volta. Aí depois vai ter que colocar devagar. Está vendo ali Suzane Batzdorf, sei lá, da professora da alemã. Ela é a sobrinha da Edith Stein. Lembra do filme? Vamos para a América. Ela fugiu com a família para a América, obviamente, cresceu, constituiu família. Ela estava na canonização da tia. Ela era judia, tá? Ela era cristã. Mas ela organizou este livro aqui, são as orações seletas, né? E organizou este livro. Encontrei na internet baratinho, não é caro. Agora o link pode virar. Eu mandei para vocês porque tem justamente aquela oração de Pentecostes com a letra da Santa Edith Stein. Até os desenhos ficou ainda lá, que ela deixou organizado. Achei tão bonitinho, né? Ali, ó. Olha a data, o ano 1942, com a novena que ela preparou. O Franklin vai passando aí, só para a gente ver. Vocês têm aí. Olha, a primeira tem uma gotinha ali, ó. Olha que lindo lá, Espírito Santo. A segunda estrofe, bonito. Pode passar as outras. Olha lá. Tem um selo, todas elas falam, ela fez um desenho em referência ao que está falando a estrofe. Sobe mais um pouco. Ali a catedral, o raio não, a luz. Pode subir. E a música lá no final. Bonito, né? Pode passar, tem aí. Aí tem ele em alemão, tem ele em inglês. E vai subindo, são todas a mesma coisa. E aqui vocês têm aí que nós utilizamos, está em português. Está em parênteses novena, porque foi encontrado nos manuscritos originais, ela escreveu novena de Pentecostes. Mas aí, como são 7 partes, o pessoal gosta de chamar Pentecostes, ou oração de Pentecostes. Certo? Então ela era muito organizada. Algumas coisas ela não conseguiu deixar, né? Mas ela escrevia o título lá, ou títulos que ela achava melhor, né? Então você vai encontrar às vezes um escrito todo riscado. Ela escreveu em papel de pão, tá? Estava na guerra, não tinha papel. Aquele papel, eu alcancei, né? O pessoal alcançou. Você ia comprar, né? Aí enrolava naquele papel marrom e põe o pão, você põe embaixo do braço. Não, né? Então. O pessoal está entregando a idade aí, hein? Era o papel. Ela escrevia naquele papel e outros tipos de papel também, para encontrar um papel melhor. Então ela escrevia tudo e mandava para uma amiga dela datilografar. Ruth, a amiga dela sempre datilografava. Mandava, ela corrigia, ela mandava de volta para corrigir alguma coisa e fazia. Encontrou muita coisa. Como foi encontradas as obras da Santa Edith Stein? Foi um franciscano. O Carmelo de Colônia ele foi bombardeado durante a guerra. As monjas fugiram de lá. Então encontraram a capela, o Carmelo bombardeado. Então ele entrou nos escombros e ele sabia que a Edith Stein tinha levado para o Carmelo as obras de Russell. E disse: eu vou pegar as obras de Russell. Aí quando ele chegou na biblioteca, ele viu as obras de Russell. Disse: vou levar. Aí ele disse assim: eu vou levar também da Edith Stein, porque como ela era assistente dele, pode nos ajudar a pensar as obras, porque salvou também as obras da Edith Stein.
Por causa disso, nós temos, irmãos, as obras da Einstein. Outras obras ela tinha dado para algumas pessoas. O Sefer Initzé Eterno, se não me engano, tinha 2 cópias. Uma delas ela mandou, deu para a madre, a outra deu para a amiga dela. Esconda. Interessante. Para depois aparecer. Muitas obras da Einstein, elas só vão sair a ver a luz no pós-mortem dela. Em 2007, 2003. Que aí o pessoal começa a estudar a letra, ver se era dela mesmo, faz a crítica, organiza, monta. A gente tem irmãos, porque alguém fez isso. E tem, nas irmãs de Colônia, conseguiram guardar tudo, reconquistar tudo e organizar para poder termos irmãos escritos. E é bom porque aí, a partir disso, a gente consegue ter o pensamento daquele, no caso, sobre o Espírito Santo. Eu estava falando, parei de novo, segura aí, tirou. Então, olha só, sobre o Espírito Santo, aparece esse Initzé Eterno. O que é o Espírito Santo? E é verdade, é a doutrina da igreja e na filosofia. Presta atenção. A gente não estudou que Deus é pessoa. Einstein vai dizer, na verdade, que ele é 3 pessoas em um único Deus. A gente sabe disso. E a Trindade está sempre numa dinâmica de saída. Deus nunca está parado. Ele é parado porque ele é Deus no sentido de primeiro, mas ele sempre está doando-se. Todo mundo se doando à Trindade. E o Espírito Santo, ele é responsável por essa saída. Por isso que ele se chama Espírito. Por isso que ela vai dizer também que o ser humano tem um Espírito. Estava até conversando com uma irmã ali, lá fora, ela perguntando sobre essa questão do Espírito. Não misturar as coisas. Corpo, alma e Espírito no tema da filosofia. Espírito, estamos falando aqui do Espírito Santo, do tema do religioso, que é outra coisa diferente. Mas nós temos essa abertura de saída, de aprender e de ir um encontro do outro. Não é uma característica do Espírito Santo? Porque ele sabe. Todo mundo aqui já viu aqui, eu trouxe aqui, aquele ícone muito conhecido da Trindade. Vocês imaginam aí qual é? Você lembra? Que é do monge russo, de Andrei Rublev, né? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. O Pai é uma roupa translúcida, amarelinha. O Filho tem vermelho e azul. E o Espírito Santo é verde, né? A Santa Idelgarda, que é doutora da igreja, o Papa Bento elevou como doutora, ela diz que o Espírito Santo é verde porque ele significa a fertilidade de tudo quanto existe criado. Aí, Santa Einstein, você vai pegar isso aí no seu texto depois, ela vai falar do verbo. Eu quebrei a cabeça quando eu fui fazer minha dissertação do último capítulo desse livro dela, que ela fala sobre a individualidade. E aqui nesse livro ela fala da individualidade com a ligação à segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. E eu não consegui entender. Quebrei a cabeça de pegar artigo, rasgando tudo para ver se conseguia chegar. Eu não estava entendendo. Depois eu fui entender os livros, os estudos, e por causa de uma outra obra chamada Ato e Potência. Ato e Potência foi uma obra que ela fez para acender a cátedra, mas ela não conseguiu acender. Fizeram uma correção, o Heidegger fez também a correção, outro também não deu certo, e ela guardou Ato e Potência, e depois ele vira esse ela melhora ele, né? Mas o texto continua sendo estudado, porque ele é muito bom também. E no Ato e Potência ela vai dizer que o responsável pela individualidade de tudo quanto existe na Terra é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Não se esqueçam em Colossenses, que diz que Ele é o princípio de tudo que existe, cabeça da criação, cabeça dos anjos e de toda a humanidade. Então Ele tem uma missão especial que recebeu do Pai, de individualizar tudo. A onça só é onça porque Jesus individualizou a onça. O Pai cria, mas ele tem essa característica. E o Espírito Santo
Ele dá vida, a gente sabe que ele dá vida. Ele torna fértil tudo que existe. Então trabalha o Verbo e o Espírito Santo. Santo Edmundstein trabalha com os dois. Não tem como a gente separar. Por isso que Santo Irineu vai dizer que o Pai tem duas mãos: o Verbo e o Espírito. E os dois trabalham com a ação da graça. Esta é a ação da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está pensado junto com o Verbo. Eles trabalham junto. E eles não brigam não, viu? Ah, deixa aqui que esse canto é meu. Não, ele não briga. Eles se complementam. Inclusive é utilizado para uma reflexão. A reflexão é sobre as pessoas que não estão na igreja, que estão fora da igreja. Como é que é? A gente está falando sobre isso. Tem um texto de vocês, depois vocês olhem sobre essa questão, que é a chamada universalidade do Espírito Santo. Cristo, ele constitui sua igreja, ele fundamenta a sua boa nova, mas o Espírito Santo é capaz de ir além, porque o Espírito, no fim, é o Espírito do ressuscitado que vai aonde a gente não vai. Aonde Cristo não vai, o Espírito Santo vai. E não está dizendo que eles estão brigando, está dizendo que é o Espírito do ressuscitado que vai. Não é Jesus, mas é o Espírito de Jesus. Entenderam? Ou não? O Pai é o Pai, não é? Certo. O Pai é tranquilo, ele está lá na dele, papai. Ele não tem missão, sabiam disso? São os temas da teologia. Você nunca pode dizer que o Pai tem uma missão. O Pai não tem missão. Ele envia em missão. Os únicos que têm a missão da Trindade são dois: o Filho e o Espírito Santo, cada um no seu quadrado. O Filho é enviado para pregar objetivamente essa ação da graça, por isso que Jesus vem, prega o Evangelho, diz e morre na cruz e ressuscita. E depois vem o Espírito Santo, que a missão dele é subjetiva, é falar no coração de cada pessoa o que Jesus falou. Porque se ele não fizer isso, as palavras de Jesus se perdem no tempo. É uma ação conjunta. Eis a missão das duas mãos do Pai. É bonito? Não é interessante? E difícil também. E Edith Stein, sabe o que ela faz? É muito curioso que ela toma algumas características de uma formação que ela dá na Alemanha sobre a mulher. O tema seria a formação da mulher. É naquele livro que eu falei para vocês sobre a mulher. Eu mandei um texto, não está nesse texto. O texto que eu enviei para vocês é muito curioso, porque fala do homem e da mulher, as características positivas e negativas, e que eles precisam se complementar, se corrigir. Mas tem um outro texto chamado A Formação da Mulher, e ela apresenta 3 características da mulher. Uma delas é a abertura, no sentido de acolhida. Outra delas, ela é auxiliadora, ela auxilia. E ela compara esse auxílio a como fosse uma mãe, né? E ela usa justamente essas 3 características para falar do Espírito Santo. Isso é muito curioso. Preste atenção. Vamos pegar o nome Espírito Santo da raiz. Qual em hebraico o nome Espírito é escrito? Lembram? Vocês sabem? Onomatopaico. As palavras hebraicas são muito onomatopaico. É o quê? Sopro. Assim como Caim, o nome é onomatopaico. É um martelo batendo. Tá. Caim. Só que em hebraico. As palavras são onomatopeicas, muitas delas. Ruá, eles têm 3 gêneros para falar das coisas em hebraico. Acho que grego também, né? Grego também. Latim também.
na nossa língua são dois, né? Olha, palavras femininas, masculinas e neutras. Ruá é uma palavra feminina, não é masculina, nem neutra. Quando é traduzido, aí muda. Em latim vai para espíritos, é masculina a palavra. Em grego acho que é neutra. Então, lembre-se, a Wittgenstein, ela é de início, qual é a raiz dela? Judaica. Estou dizendo, presta atenção, vocês já estão pensando aí que o Espírito Santo é mulher. Não pense nisso. Pelo amor, eu já fiquei pegando seus olhares. Não é isso. O Espírito Santo fala de uma feminilidade, não que ele é feminino. Veja, a Trindade é o arquétipo do ser humano. O masculino tem um pai, tem um filho, e vocês mulheres estão onde, minha gente? O Espírito Santo, ele é capacitador e ele fala para vocês mulheres, entende? Então, a Wittgenstein vai nessa linha pneumatológica. E ela vai além. Sabe o que ela diz? A sequência de Pentecostes aparecem vários adjetivos. Ela vai dizer que todos são femininos. Todos. No sentido de caracterização do feminino. Amolece o que está duro. O que é rígido torna-se fluido. Isso é um adjetivo, é um trabalho da missão da mulher. Sabe onde a gente vai encontrar isso? No documento de João Paulo II, Mulheres Dignitatem. Ele vai dizer qual o papel da mulher, senão humanizar onde ela está. Isso é o papel e missão da mulher. Porque o homem, aí está o texto que eu mandei para vocês, o homem é mais objetivo e mais seco. É próprio do masculino, não muda, é psicológico isso. É próprio. Por isso a gente prefere profissões mais duras. A própria biologia já ajuda. A mulher ela pode pegar um martelo, uma reta e quebrar uma árvore? Pode, vai sofrer mais. Pode ficar forte. Mas, gente, é muito duro. O homem pode ser uma mãe de família? Pode. Ele vai sofrer. Porque, gente, eu admiro das mulheres. Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer. Só faz uma. Eu escutei assim um pensamento que faz errado. Eu escutei. É próprio do masculino e do feminino. A Wittgenstein é muito sábia. Ela vai aprofundar esse tema em várias. É muito, muito profundo. Então, ela vai dizendo isso. Mas que o Espírito Santo toma essa caracterização. Vamos voltar para aquela coisa do Espírito Santo. Vamos pegar um exemplo? Está no texto de vocês. Depois vocês aparecem duas estrofes. Qual é a primeira? Vamos ler juntos? Quem és tu, luz que me inunda, ilumina a escuridão do meu coração. Tu me guias igual a mão de uma mãe. Engraçado, né? Olha lá. Tu és o lugar que cerca meu ser, em ti me acolhe. Entranhas, saindo de ti, mergulho no abismo do nada, de onde tu elevaste o meu ser. E assim vai. Estão vendo? Tem a caracterização. Vamos pegar a sexta ideia. Desce lá na sexta. Olha, és tu aquele, claro, masculino, é o Espírito Santo, quem criou esse espelho brilhante que fica ao lado do trono do Todo-Poderoso. Sabe quem é esse espelho? Presta atenção. Como um mar de cristal onde a divindade se vê com amor. Continua, me ajuda.
Tu te inclinas sobre a mais maravilhosa de suas criações, que radiante resplandece com teu mesmo esplendor ao redor, e na pura beleza de todos os seres unidas, na figura amável da Virgem, sua esposa sem mancha, Santo Espírito, Criador do mundo. É Maria. O Espírito Santo criou a Virgem Maria, é verdade, plasmada especialmente para gerar a segunda pessoa da Trindade. E ele olha para ela e diz: é perfeita, porque ela não pecou. Olha aí, mais uma vez aparecendo uma característica do feminino aqui, e ela trazendo a característica da mãe de Jesus. É a mais perfeita das criaturas, é mesmo. Jesus não é criatura, ele não entra aqui. Ela sim. Não é que bonito? E a sétima fala da canção do temor, e assim vai. Então, dá para aparecer. Claro, a gente não pode forçar as coisas, não é? Mas ela vai indo por esse caminho, dizendo que esse Espírito Santo é esse que na igreja ele tem um papel de tornar mais tranquilo e mais fácil esse papel tão belo da pneumatologia dela, né? Vamos ver um outro texto aqui, Guilherme. Vamos procurar aqui para a gente. Agora a gente está saindo do tema, tá ligado? Falando de Nossa Senhora, procure aí. Isso, do Floss Carmelo. Vocês receberam também esse texto. Falei de Nossa Senhora. Ele está escuro assim, foi para ver melhor o escrito ali. Ficou bem escurão. A letrinha dela ali. Todo mundo conhece o Floss Carmelo, né? A gente está até tentando cantar ali, não foi? Essa música é muito antiga para nós carmelitas. Ninguém sabe quando ela apareceu. Pode ser no século XV ou no outro século, né? Mas é muito antiga. E a Einstein fez uma parte da música também. Só que em 42, inclusive ela tem aparecido aí várias vezes, estamos cantando. Que tem uma história especial nessa última parte que ela compôs. Esse escrito que vocês têm aí, ela tentando encaixar as estrofes em latim, ela conhecia o latim, para colocar as últimas estrofes do Floss Carmelo, tá? Aí o texto que eu mandei para vocês tem um pouco da história, vai falando, bonitinho, vai querendo desce mais só um pouco. Ela escreveu isso aqui, ó: filiaram, corde suavíssimo, cortuaram ilimitíssimo, ó inclina, pátia rogamos, aude, clemente nos, te obsecramos, iuva, potente nos, ó regina. Aqui a tradução não é minha, eu peguei do livro. Eu mandei esse texto, está todo em inglês. Me desculpa se enviaram, né? Eu não fiz a tradução, mas hoje é mais fácil pegar o celular e dá para fazer a tradução. É um artigo do Sullivan sobre esse pequeno texto. Vale a pena você ler, porque é pequenininho, tem umas 5 páginas só, que fala sobre isso. Seria assim: atrair os corações das filhas, tá? Não é filhos, filhas, para o mais doce e gentil dos corações. Pedimos paz, ouvimos com bondade, rogamos-te, ajuda-nos poderosamente, ó Rainha. O que é que tem que entender? A capela do Carmelo de Colônia, Lindenthal, é consagrada à Rainha da Paz. Então, ela, quando fez o texto, ela estava em Este e lembrando de lá dessa capela. O texto é para a Rainha da Paz. Então estavam vivendo a questão da guerra e ela faz um pedido a Nossa Senhora pela paz. Então a última estrofe que estamos cantando, que é maravilhosa, bela, linda, está falando sobre esse pedido a Nossa Senhora, que possa trazer a paz. Filhas, porque são as carmelitas, né? São as irmãs, as co-irmãs do pedido, né? Esse pedido que ela faz, tá certo? Vamos ver o vídeo. Enquanto ele está procurando, tem alguma pergunta? Não, é simples, né? É complexo, especialmente quando entra teologia. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui sobre as moradas.
Eu recebi um sinal. Na vida recebemos sinais, mas não sabemos vê-los. O meu veio de Santa Teresa d'Ávila. Ela me tomou pela mão e pediu para atravessar as 7 salas. As 7 salas é assim. Cada um de nós deve superar etapas. Santa Teresa diz que o caminho que nos leva a alcançar o centro de nós mesmos passa por 7 moradas. Se quiser 7 salas. Na primeira sala, a alma está muda e surda, ainda prisioneira do mundo exterior. É então que se começa a avançar no caminho do conhecimento interior, que a alma começa o seu percurso. Na segunda morada, a alma luta contra os atrativos do mundo exterior. Sente que tudo no mundo é feio. Se não quieres, Deus mío, moramos com vos. Como dijo Santo Tomás, podemos morrer por ti, como disse São Tomás de Aquino. Na terceira morada, a alma se purifica através da meditação. Está pronta a colher o sofrimento e renuncia às tentações do mundo exterior, mas não é ainda o bastante forte. Na quarta morada, a imaginação domina, o conhecimento, a inteligência e a memória pesam sobre a alma, mas para progredir deve-se renunciar a tudo isto. Na quinta morada, o mundo profano mantém mais influência sobre a alma, que está livre de todas as amarras. É por isso que sou feliz aqui, mas você deve fazer o seu caminho. A sexta morada é a sala do sofrimento. Mas a alma abandonou todas as tentações do mundo exterior. E espera. Espera. O quê? Aquele que se encontra na sétima morada. Mas isso eu ainda não conheço. Isso está mais à frente. Vamos para a 7ª morada. Muito bem. Vamos para o PowerPoint. Estão cansados? Cansadas? Vamos procurar um texto para a gente ter contato com a Edith Stein, Santa Edith Stein, sobre o espírito. Isso eu encontro ele aqui. Ele vai passar devagar para ver aqui. Não, pode espírito. Vamos só um pouco. Isso aí. Então, em ser finito e ser eterno é a sétima sessão, sétima sessão, ou o 7º capítulo, né? E vamos ler juntos? Vocês me ajudam. É bom que acorda também. Vou finalizar. A imagem
sobrenatural de Deus por presença na alma. Todo mundo consegue ver? Fica ruim? Se não der para ler, você não precisa ler, tá? No momento da união da alma com o Espírito Divino, Deus e a alma não chegam a ser um desta maneira. Quer dizer, não chegam a ser partes de um só ente. O ser divino, em sua união com o ser humano, não sofre nenhum aumento, nenhuma diminuição, nenhuma mudança de nenhuma espécie. Sem dúvida, esta união transforma profundamente a alma e, por conseguinte, o homem inteiro. Se conserva, no entanto, em seu ser próprio e não se converte em ser divino. E, entretanto, a essa união se lhe pode chamar uma união, todavia, mais íntima e uma fusão, no sentido mais exato que a união da alma e do corpo. Pois Deus e a alma são espírito e se compenetram como só podem fazê-lo um espírito com outro espírito. Em virtude do livre dom pessoal recíproco, apesar da distância infinita que existe entre o incriado e o criado, se realiza uma comunidade essencial. Deixa aí o texto. Difícil? Vocês já tiveram essa aula hoje todinha, está tudo aqui. Viram um vídeo sobre a seta morada, né? Ela está falando aqui sobre a união da alma. Vocês viram ali, Espírito Divino, não está falando do Espírito Santo, senão eu tinha colocado em maiúsculo. Está falando da graça, tá? Quando aparece graça, fala também de Espírito, não é minúsculo, é a graça, Espírito Divino, né? E está dizendo desta união, que é óbvio que é pela ação do Espírito Santo. E uma coisa muito curiosa que eu acho nesse texto, ela vai dizer que nós somos mais próximos de Deus do que a nossa alma do nosso corpo. Isso é muito profundo. O corpo é meu, o corpo é teu, mas o corpo, que é matéria, não é tão parecido com o Espírito que você tem, que eu tenho, de que o Espírito e o próprio Deus, que são Espírito. Isto que ela está dizendo é uma vocação, é um chamado que todo ser humano tem de unir-se a Deus. É possível nós nos unirmos a Deus, porque Deus nos criou pensando assim, no sentido bem mais amplo, não é? Então, Ele nos quer unidos a Ele. Esse é um caminho que se faz pela ação do Espírito Santo conosco. Aí entra todos os temas aqui. Nós fomos criados assim por Deus, corpo, alma e espírito. Nós podemos e devemos nos abrir à formação que nos ajuda a essa unidade, que é pela liberdade. Nós não vimos isso? Vimos que o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, que como a mão de uma mãe, uma imagem muito bela, que Deus também fala isso na Escritura, não é? Que nos conduz, porque é um caminho não tão simples para fazer. A gente pode se enganar por esse caminho. Por isso, ter a direção espiritual, o diretor espiritual para nos auxiliar. Né? O testemunho dos santos, como o Santo Einstein, é para isso também. É alguém que viveu essa experiência. Segundo João Paulo II, na homilia de beatificação, vai dizer que ela é a imagem do ser humano contemporâneo atual, muitas vezes quebrado em partes, parece perdido, mas que é justamente aí nessa bagunça que ele pode se encontrar com Deus, se unir, e unir
está falando de integridade. Todos nós queremos essa integridade, que nos deixa mais cônscios, mais unos. É o nosso desejo. Por isso estamos buscando a ação deste Espírito Santo. Então, é o testemunho desta mulher que pode nos conduzir para frente. O último vídeo, e a gente encerra. Cochilou, cachimbo cai. Eu estou vendo aqui. É o dedo do Nordeste. Cochilou, cachimbo cai, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Martírio. Aqui todo mundo gosta de martírio. Aquela ali. É ótimo isso aí. Estou chegando em Este, na Holanda. São Silvestre, 1938, Carmelo de Este, Holanda. É preciso que alguém tome a si os sofrimentos. O sofrimento de quem odeia e de quem é odiado. Eu me ofereço pela minha família, por meu povo, pelos vivos e pelos mortos, por todos aqueles que Deus confiou a mim. O mistério da cruz só pode ser compreendido pelo crucificado. Meu Senhor, por que justamente os alemães e por que os judeus? Disseram que deportariam todas nós se vocês não se entregarem em 5 minutos. Mas é uma loucura. Como posso permitir que vocês saiam do convento? Não deve se atormentar por mim, madre. Estou pronta a enfrentar meu destino. Eles estão no encalço dos judeus e convertidos por todos os recantos da Holanda. É a maneira que encontraram para se ligar do arcebispo, que nos exortou a oferecer a nossa proteção aos judeus. O senhor pode falar um pouquinho sobre o doutoramento dela? Ah, sim. Eu falei, você quer dizer alguma coisa, não foi? Antes disso, tem uma pergunta? Não difícil, por favor. Nem complexa, que senão a gente não para nunca aqui. Não? Vai embora, né? Tá com medo. Isso, peraí. Deixa eu dar pra você. Porque a pessoa está em casa, senão... Quando a Edith sai, a irmã Teresa Benedita, ela
está. Ela entra no Carmelo. É possível dizer se ela já estava em alguma morada nesse livro, por exemplo? Guilherme, você vai procurar para mim aí o testemunho do Rafael, que era o diretor. Está por aí. Dom Rafael, ele tem um testemunho que tem falando sobre isso que ela acabou de perguntar. Eu tenho tudo. tá aí, não? Tá aí no PowerPoint mesmo. É no PowerPoint. É só você procurando aí, tem uma foto dele, Beneditino, e tem um testemunho dele. Esse aqui, ó. Isso, aí você abre aí. A gente vai ler daqui a pouco. Olha só. Ela não disse que estava em uma morada, né? Até porque eu acho que a pessoa, ela vai fazendo a sua caminhada e ela não consegue identificar bem. Assim, eu estou na tal morada, né? Mas pelos testemunhos dizem que ela é uma mística, né? A sua oração absolvida, a sua vida de testemunho, né? E o Dom Rafael tem esse testemunho aqui muito interessante sobre ela. Diz assim: raramente encontrei uma alma dotada de qualidades mais elevadas e diversas, e contudo era a própria simplicidade, tendo a capacidade intelectual de um homem, coloca bem entre aspas, tá? Que na época quem pensa objetivamente é inteligência masculina, e como ela era filósofa, né? Levava para esse lado. Manteve-se extremamente feminina em seu comportamento. Possuía viva sensibilidade, uma delicadeza de sentimentos toda maternal. No entanto, não procurava satisfazer essa ternura nem impô-la a ninguém. Recebeu autênticas graças místicas, mas sua atitude nada tinha de orgulhosa. Era humilde com os simples, sábia com os sábios, mas sem sombra de pedantismo, que mesmo ao lado dos pecadores, ela se fazia pecadora. Passava horas rezando absolvida em Deus, mas raramente sentia necessidade de lembrar ou falar das graças recebidas, nem mesmo com seu diretor, ele mesmo. É singular, não é? Uma santa singular, Santa Edith. Teresa Benedito. Alguma coisa mais? Vamos lá, passar o microfone. Desculpe se a minha dúvida é muito básica, mas, se eu não me engano, ela fala que a sexta morada é a morada do sofrimento. Porém, se eu não me engano, ela fala que na quinta morada ela consegue se desapegar de todo mundo aqui exterior. E aí a minha dúvida: no momento em que você se desapega do mundo exterior, você não estaria atingindo uma paz interior, um momento de início de felicidade plena? E essa é a minha dúvida: como ela se desapega e entra num momento de sofrimento? Essa é a minha dúvida. Desculpe se ficou muito básico. Não, é até difícil, é até profundo, né? Olha só, quando ela, no filme, eu creio que eles pegaram as partes do texto que ela faz sobre o castelo interior de Santa Teresa, que ela vai tomando o texto seria assim, ela vai pegando, é boa alemã, boa pesquisadora. Primeiro ela apresenta todo o texto, o que é, não repete, ela resume e vai colocando a sua compreensão, e depois ela fala o que ela pensa. E ela vai citando, é porque assim, Santa Teresa vai dizer que a alma vai, é todo um processo. Você vai na primeira, na segunda, terceira, aí na sética. A quarta morada é a morada dobradiça para a vida mística. E aí você é conduzido, você precisa fazer alguma coisa e Deus vai agindo, mas quando chega na quarta em diante, você já começa a vida mística. Quando você chega na sexta morada, é o sofrimento, porque seria o noivado espiritual, não é? Você quer partir. Então há o sofrimento desse desapego total, desapega do mundo, etc.
Na 7ª morada, Santa Teresa vai dizer uma coisa muito curiosa. Quando chega na 7ª morada, a alma não quer mais morrer. Ela quer evangelizar. Eu queria ter 1000 línguas para falar o teu nome. Então é um paradoxo, não contradição, é um paradoxo, né? De que você vai, sofre, daqui a pouco diz, não, eu preciso continuar, porque tem gente que precisa ouvir isso. Então o sofrimento seria por causa disso, né? Aí o filme, como recorta muito, aí fica uma frase solta, né? A gente vê como é que é isso. Se o prazer é realmente desapegar do mundo, né? Mas aí é esse paradoxo. Você olha ao redor e diz: quanta gente precisa ainda ser evangelizada. Se a gente ficar somente assim, ele está tão bom, então aí tem uma coisa errada, né? A alma que se encontra com Cristo e com essa experiência com Deus, ela não fica parada em si, mas pensa no outro. Então esse é o projeto, né, dos santos, e assim vai caminhando. Isso, perfeito. Isso mesmo. Seria isso. O resumo com a frase de São Paulo, perfeitamente. É isso mesmo. O que São Paulo sentiu também, né? Isso, o sofrer por isso. Sofrer o patos, né? Sofrer é uma realidade nossa. E a alma sofre também. Né? Porque nesse caminho a gente precisa fazer uma renúncia também. Não pensem que é, porque Santa Teresa vai dizer, né? Consolo não combina com a vida de espiritualidade. O caminho de espiritualidade, ele é regado pelo sofrer, a renúncia, né? A ascética. Claro que o consolo é o próprio Deus, mas aqui que a gente acostume com isso, porque quem sofre também é a nossa corporeidade, né? Tanto que São João da Cruz vai falar sobre, não vou tocar nesse tema, porque senão todo mundo vai querer fazer um monte de pergunta, né? Por exemplo, os dons místicos. Estamos falando de dons extraordinários, porque mística não é ter dom extraordinário. A mística é a união com Cristo. Porque, olha, a Madre Teresa de Calcutá, ela não conta que teve dom místico. Eu vou duvidar que esta mulher que não chegou a ser namorada? Sim. O outro, não assim tão organizado que a gente pensa, né? Que vai passando, porque não é organizado. A própria Santa Teresinha também nunca teve dom extraordinário, ela mesma diz, mas não chegou a ser namorada, a unidade com Cristo perfeita, entende? Então, com certeza, mas é um caminho próprio de cada um. Então, o Santo Padre vai dizer assim sobre os dons místicos, né, extraordinários, que se tem uma quantidade imensa desses dons extraordinários por causa de uma fraqueza da carne. Não entenderam? Vamos aprofundar? Os anjos, eles têm dons místicos extraordinários? Só são espírito. Unidade com Deus que é por espírito. A carne padece. Por isso que a Teresa vai dizer, quando tinha esse dom, aquele dom, acontecia aquilo outro. Eu estremecia, eu caía, eu levitava. É a carne que padece. Mas quando é só espírito, não tem mais sofrimento. Você está em unidade pura com o próprio Espírito, que Deus que é Espírito, né? Então, por isso que a gente padece, é um padecimento. Aí não precisa do extraordinário? Não, já foi, está elevado, né? Mas isso aí é um tema para a próxima prosa, uma próxima, né? É difícil esses temas, hein? Mas vou falar sobre o doutorado, olha só. Então, como é que ficou o doutorado? Inclusive, eu mandei para vocês um documento oficial da igreja, viu? Leia esse documento, porque é um resumo, uma síntese da Santa Cristina, Santa Teresa Benedita. Ali fala de vários pontos. Aquilo ali é uma tese, na verdade. Foi entregue a Santa Sé, ao Papa, na época era o Papa Francisco, para o estudo e para ela poder ser aprovada
doutorado canônico. O doutorado canônico é um dom que o Espírito Santo deu a alguns santos. Então, eles e elas também, nós temos também doutoras da igreja. A primeira doutora que foi? Santa Teresa de Jesus, é a primeira. Depois, Catarina de Sena. Depois, Terezinha. Depois, Idelgarda. Depois, a próxima, sabemos. Então, a gente está esperando que seja Santa Teresa Benedita. Então, foi uma tese entregue. Vocês olhem lá, tem muita coisa dizendo por isso, porque a antropologia dela leva a isso. É bem difícil o negócio. Tem teologia, filosofia no meio, para dizer assim, dá para ser doutor da igreja, precisa que aquele ensinamento do futuro ele não passe. É a primeira característica para ser doutor ou a doutora da igreja, tá? Porque pode ser um ensinamento para aquele momento do contexto histórico. Será que vai valer para sempre na igreja? Você vai ver quantos doutores aí permanecem. O Santo Agostinho, por exemplo. Olha, a Teresa Benedita ser igualada a ele também, que é doutor, ela seria doutora também. Teresa de Jesus, e assim vai, né? Tivemos a visita do visitador nosso, né? Acho que visitou aqui também. Não sei se ele veio aí. Não veio aqui, né? Estava nos visitando, ele estava comentando sobre isso. Então, é claro, a gente não sabe o que o magistério, que é o magistério que faz, né? Faz lei para aprovar, porque o Papa vai dizer, declaramos doutora da igreja. Imagina, é coisa seríssima, não pode ter dúvida. Quanto à santidade, não tem, porque foi beatificada, já foi canonizada, os escritos, perfeito, mas é saber disso. E ele alegou por cima, né? Eu entendi que poderia ser por causa do contexto atual, né, no mundo. Vocês imaginem doutorar alguém que foi judia. O que está acontecendo em Gaza, em Israel? A igreja, ela é muito sábia. Vamos esperar mais um pouco. Há um contexto também, isso está dentro de contextos. Então eu deduzo, nada comprovado. Ele falou, por causa de contextos, as lâmpadas acendem, né? Não pode ser. Já imaginou? Porque no dia da beatificação dela, teve rumores entre os judeus. Os judeus não gostaram, não, viu? Não pensem que foi tranquilo, não, viu? Quando ela foi beatificada e canonizada, eles jogaram logo as pedras na igreja, dizendo o seguinte: morreram muitos lá na Alemanha e por isso a igreja está canonizando ela. A primeira coisa que já disseram, então já foi uma crítica. Então, a igreja não sabe, ela vai esperar, tem que ter um momento, um contexto. Vamos continuar rezando para que esse tempo chegue. Eu tenho contato muito com os grupos, né, dos estudos, é muito interessante que tem gente dos grupos de estudo, tem protestante, tem gente que se diz ateu e ateia mesmo, né? Não é uma novidade. E eles dizem assim: ela já devia ser doutora da igreja. Pessoas que não são cristãs, católicas, e chamam ela de Santa Edith Stein. Por isso que a gente chama também, né? Imagina um ateu chamar de Santa Edith Stein, porque já veio escrito que tem muita coisa ali. Então ele fala para ele como uma pessoa que não é cristã. Interessante. Então isso já está acontecendo. E vai ser assim, de repente vai acontecer. A senhora ia falar uma coisa. A tornar doutora? Já falei uma aqui. O pensamento dela tem que permanecer na igreja, como ensinamento, como luz, né? Para que possa servir para nós dessa geração e para as futuras, né? Obviamente tem que haver uma doutrina da própria igreja, os ensinamentos. A gente já falou aqui, se tiver uma mancha não passa, bem, já não seria beatificada, né? Então por isso que eu disse até brincando, cuidado que vocês escrevem, se tiver coisa troncha aí não passa não, né? Mas tem que haver com esse ensinamento que permanece como luz para
para frente as pessoas. O pensamento de Einstein, ele ilumina muitíssimo. Por exemplo, a sua antropologia cristã, católica, teológica, que fala sobre individualidade, e hoje convence muitas pessoas por causa disso. E depois a vida comunitária, né, usa o estudo dela também como práticas. Na França, por exemplo, já usam na pedagogia coisas práticas, por exemplo, de salas com menos crianças, porque essa multidão dentro de uma sala, isso é um traço positivista, viu? Primeira coisa, põe todo mundo no mesmo barco. Claro, a gente não tem um profissional, sim, mas isso é um círculo que tem que ser melhorado na educação. Então, ela dizia, não, salas com menos pessoas, para que o aprendizado possa acontecer personalizado. Olha que interessante. Então, essa multidão numa sala, na escola, falando da escola, né? Não é bom, uma boa pedagogia. Então, é um exemplo. Então, dá para ele, a pessoa já está utilizando. O pessoal que está lutando contra drogas já utilizam no Brasil. Psicanálise, os psiquiatras estão usando muita coisa da Einstein, né? Não sei se eu respondia, porque é algo assim, é muito nuvem, né? Eu não sei, estou só dando você. Sobre a questão do doutorado, uma coisa que sempre olho é que todo doutor, ele ilumina algo do Evangelho. Todos os doutores, eles têm um título. E esse título é sempre essa parte do Evangelho que esse santo deu uma clareza maior. Não que ele traga uma novidade, mas ele traz uma clareza maior a algo que já é do Evangelho. Vou dar um exemplo de Santa Teresinha, porque é um caso que eu conheço. Santa Teresinha é chamada de doutora do amor e da misericórdia. Por quê? Porque nesse caso da misericórdia e da caridade, ela deu uma luz nova à igreja, para que a teologia da igreja pudesse ter uma clareza melhor do que Cristo ensina. Santa Teresa, nossa mãe, ela é chamada de doutora da vida de oração. Por quê? Porque Santa Teresa, ela dá uma clareza do que é a oração cristã, católica. Então, sempre um doutor, ele vai dar sempre uma clareza nisso. São João da Cruz, ele é doutor da via mística. Por quê? Porque dentro do caminho místico, São João da Cruz, ele ilumina de uma forma nova aquilo que a igreja já ensina desde o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele dá uma clareza. Meio que quando você lê o santo, por exemplo, sobre Santa Teresa, você lê o Santa Teresa, você fala assim, nossa, eu entendi o que é oração. E por isso que ela é chamada de doutora, ela recebeu esse título de doutora da vida de oração. Sobre o que ele perguntou sobre a questão do sofrimento, uma coisa que é muito importante das 6 moradas é entender que o maior sofrimento da pessoa é que ela está doida para encontrar com Deus, mas Deus ainda não se encontrou com ela, vamos dizer assim. O livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, versículo 1 e seguintes, ele fala bem o que é esse sofrimento. Durante as noites, no meu leito, busquei aquele que meu coração ama, procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama, procurei-o sem o encontrar. Esse é o sofrimento da 6ª morada. Os guardas encontraram-me, vendo-me fazia a ronda na cidade. Viste por acaso aquele que meu coração ama? Mal passaram por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Isso é a 7ª morada. Era isso. Muito bem. E assim vai se completando. Inclusive a Santa Einstein vai dizer que ela provava muito essa situação que a gente está aqui, ó, estudando juntos. Ela dizia assim, um completa o pensamento do outro. Não se estuda sozinho. Mas veja, ela leu no alemão, o Frei já trouxe um outro. Veja as perguntas e as afirmações, a gente vai completando o pensamento. Bonito, né? Ela provava isso, esses ciclos, né, de estudos, porque o estudo tem que ser assim, juntos, para a gente poder chegar em algum lugar. São temas complexos, mas não intransponíveis.
precisam ler. Se vocês não fizerem leitura, vocês não conseguem chegar. Porque aqui não é tudo, vocês viram que é muita coisa. Ele vai pulando ali, vai indo, vai assistindo o filme. É mais palatável. Mas tem que fazer o quê? Ler. E admiro muito os leigos de hoje, né, os religiosos também, já faz isso, porque está na nossa vida, mas vocês estão lendo e se aprofundando muito. Parabéns! E uma coisa que eu reclamava muito, uma pessoa me perguntou aqui, por que identifiquei com Santa Einstein e por que eu estou estudando sobre ela? A minha grande reclamação no Carmelo é que nós temos um baú de tesouro riquíssimo e a gente não usa esse tesouro chamado Edith Stein. E agora ela começou a ser trazida dentro do Carmelo, não é? A gente está tendo coragem e não estamos tendo medo de aproximarmos dela, porque é um tesouro que estão usando aí fora. Pessoas que não são católicas utilizam este tesouro, que é nosso, que está aqui pertinho da gente, não é? Vamos aproveitar pela leitura, leiam. E nas dúvidas, eu sei que tem um grupo de WhatsApp, vai lançando as perguntas, a gente vai jogando também alguma resposta, luzes, mas vamos caminhando. Aqueles textos lá, aproveitem, leiam com calma. Não é para ler hoje à noite todo mundo, não, tá? É muita coisa. Lê devagar, vai mordendo, vai comendo. Meu amigo, pode dizer. Você disse que teve uma dificuldade na beatificação do Stein, de diálogo com a comunidade israelita. Como é que está essa relação hoje em dia? Eles absorvem alguma coisa? Eles têm algum carinho pelo legado dela de origem? Você de origem judaica ou Você está falando dos judeus. Na beatificação tem uma crítica, eu não trouxe a revista aqui. Eu acho que a consciência é a Suzane que faz essa crítica. Não é ela que faz. É que lançam essa crítica. Não só ela, mas, por exemplo, o Maximiano não. Teve outros, sim, o Maximiano também, Maria Coupe. Então a crítica é, estão canonizando, a igreja canoniza, porque, para poder assim, dizer, olha, desculpa, é uma desculpa, né? Eu não sei, olha, eu não tenho contato com eles, não tenho contato, nunca conversei sobre essa temática com um judeu, por exemplo, né? Porque assim, se você for olhar, lembra do videozinho da mãe, né? E da irmã, todos nervosos com ela, você está nos negando a fé, porque é algo muito forte para eles. E Cristo, para nós cristãos que não vimos no judaísmo, é uma coisa, mas alguém que é do judaísmo e sai, deixa. Mas é o pensamento deles, né? Tem a colo. Então, mas eles. Elas reconstruíram, né? Ainda existe a igreja. Então, mas elas ainda existem. Na Alemanha, isso foi caminhado muito bem. Tanto que, por exemplo, o protestantismo anda muito bem com o catolicismo lá e tudo mais. Então, para os alemães, quando se toca nesse tema, é espinhoso, porque aconteceu muita coisa ruim lá. E todo mundo foi enganado. As pessoas não fizeram por mal, foi enganado. Aquilo ali foi entrando nas consciências e foi enganado. Não foram só judeus que foram assassinados, pessoas com deficiência física, ciganos, homossexuais. Veja, eram as minorias. Então eles eram forçados a entregar, por exemplo, uma avó que estivesse em casa doente para ser levada e matar também. Não foram só judeus. Existiram os menores, os grupos pequenos. E aí, quando se fala desse tema, o pessoal, especialmente o pessoal da Europa, evita muito falar desse tema. Mas a questão de fé é uma questão muito profunda, que leva tempo para sair, cada doutrinas também. Mas eu nunca conversei com nenhum judeu quanto a isso. Muito bem.
dei uma palma para o Frei. Acho que... Em nome das irmãs, em nome da comunidade Santa Teresa de Jesus, de todos os presentes, quero agradecer muito ao Frei Boston. Como bom filho de Nossa Senhora, porque o Carmelo é todo Maria, quando eu mandei a mensagem para ele falando que a gente queria fazer um mini curso e o tema seria Teresa Benedita da Cruz, ele foi igual a ela. Disse sim na hora. Me lembro, Ana Cláudia, conte comigo para falar sobre Santa Teresa Benedita da Cruz em qualquer tempo, lugar. É só falar, pode contar comigo. Então foi um sim restrito. E aí Carmelita é assim, se você der a pontinha do dedo, a gente pega o braço. Então, vocês são bem assim. Exatamente, é bem por aí mesmo, tá? Então Deus te pague muito, foi muito bom. A gente aprendeu muito, dá sabor de quero mais. Mas essa é a proposta do minicurso, é instigar todo mundo a querer conhecer mais dos Santos do Carmelo e, conhecendo dos Santos do Carmelo, conhecer a Ordem do Carmelo Descalço, nas suas três formas de segmento. Então, agora eu queria chamar os irmãos da comunidade Santa Teresa de Jesus, que a gente vai tirar, é só um instantinho para tirar uma foto de família aqui na grade. E aí depois todo mundo vem para tirar a foto na grade. Tá. E também hoje tem uma pessoa especial fazendo aniversário, não tem? Quem está fazendo aniversário hoje, gente? O Papa Leão. Então, vai ter um bolo que a gente vai tirar foto e a gente vai cantar parabéns para o Papa.